E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, no segundo episódio da série Leituras Alemãs, vamos abordar um texto de Georg Jelinek chamado As Cosmovisões de Leibniz e Schopenhauer. Na verdade, o título desse texto é um pouquinho mais longo. O título completo dele é o seguinte, vou até ler para vocês aqui. As Cosmovisões de Leibniz e de Schopenhauer, os seus fundamentos e a sua correção. Um estudo sobre otimismo e pessimismo. É um nome longo, para não ficar tão complicado eu vou colocar no título do vídeo só As Cosmovisões de Leibniz e Schopenhauer, para facilitar. Primeiramente, vamos à apresentação do autor, Georg Jelinek. Quem fez direito naturalmente deve saber de quem se trata, porque Jelinek é um nome famoso na teoria geral do Estado. Inclusive ele é o fundador dessa disciplina. Jelinek criou essa expressão e o livro dele se chama Allgemeine Staatslehre. É um livro interessante. Eu não sei se eu trago no Leituras Alemãs porque é um livro de 800 páginas. A minha proposta aqui, eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas é trazer livros menores, textos pequenos, de forma que nós consigamos fazer uma leitura mais pormenorizada, mais detalhada de cada um. Então não vou trazer esse texto aqui provavelmente por conta disso. Mas é uma obra interessante e uma obra que eu lerei também no futuro próximo. De qualquer forma, Jelinek foi um publicista muito famoso na sua época na Áustria-Hungria e na Alemanha. Ele foi um grande responsável por mudanças no direito constitucional da época. Inclusive ele tem um texto famoso chamado Uma Corte Constitucional para a Áustria, que fala sobre a necessidade de ter uma corte constitucional naquele país, tratando exatamente dos conflitos que existia entre a União e os estados da federação, os conflitos que existiam com relação a leis ordinárias e leis constitucionais e a própria verificação dos votos. É um escrito bem interessante, embora um pouco mais técnico. Eu não sei se eu devo trazê-lo aqui. Se vocês quiserem, podem deixar nos comentários. De qualquer forma, Jelinek foi um grande publicista da sua época. Ele não é austríaco, ele nasceu na Alemanha, mas foi para a Áustria muito cedo porque o pai dele era rabino e recebeu uma oferta de emprego numa sinagoga que ficava em Viena. Então ele faz os estudos de infância e de adolescência em Viena, começa os seus estudos universitários também nessa mesma cidade, mas depois ele passa alguns semestres em Heidelberg e Leipzig, que é a sua cidade natal, Leipzig, e ele volta para a Áustria, mas na Áustria ele não consegue ascender nos círculos universitários em razão da sua ascendência judaica. Ele acaba se transferindo para a Alemanha e ele ocupa uma cátedra universitária em Heidelberg. Inclusive, ele toma contato com figuras que vão ser muito famosas no futuro, Kelsen e Max Weber principalmente, e ele se torna uma figura muito importante dentro do direito público. E é uma figura famosa principalmente pelo fato de ter criado a teoria geral do Estado enquanto disciplina de estudo. E ele também se interessava muito por história constitucional. E ele planejava um escrito sobre história constitucional que ele não chegou a terminar porque ele morreu. E o projeto desse escrito foi editado depois pelo filho dele. Isso é até bem interessante porque eu fiz um comentário no vídeo do Resenha Forense. Um abraço para o Resenha Forense. Sobre o livro do Pontes Miranda, o Doutrina e Prática do Habeas Corpus. E lá o Pontes fala sobre a inspiração que os revolucionários franceses tiveram das declarações das constituições dos estados americanos para formular a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é uma hipótese que Jelinek também defende em um livro dele que foi editado postumamente, que era um projeto de uma história constitucional maior. De qualquer forma, Jelinek é uma figura destacada nessa área do direito público e talvez alguns não imaginassem que ele tem um escrito sobre filosofia. E eu mesmo me surpreendi muito quando fui observar a página na Wikipédia de Jelinek, porque lá aparece esse primeiro escrito, que realmente é o primeiro escrito, é a obra de estreia de Jelinek, embora não tenha sido uma obra escrita para ser publicada em grandes círculos. É uma obra acadêmica, é uma monografia, como os nossos trabalhos de conclusão de curso. E geralmente acontece uma coisa parecida conosco também, porque nós temos trabalhos de conclusão de curso
que muitas vezes não tem tanto a ver com aquilo que nós vamos perseguir, por exemplo, em um mestrado, doutorado. Mas é uma obra, digamos, de treino, para mostrar que você atingiu um nível mínimo de proficiência em uma determinada área. E esse texto de Jelinek, ele é um texto curto. Eu acho que o grande problema desse texto é ele ser curto. Ele traz sugestões interessantes, mas infelizmente não foram desenvolvidas pelo autor. Eu disse até no Twitter que eu lamentava que Jelinek tivesse rumado para a teoria geral do Estado e para o direito público, porque eu gostaria de ver um estudo mais aprofundado sobre as cosmovisões de Leibniz e Schopenhauer. Mas esse texto ele parte de uma premissa interessante, que é a relação entre filosofia e biografia, que de per si é um tema difícil. É um daqueles temas espinhosos que todo autor precisa visitar de vez em quando. Parece muito com a questão da filosofia e da história da filosofia, por exemplo, e como essas duas disciplinas elas são relacionadas e muitas vezes uma não se explica sem a outra. A filosofia e a biografia elas estão relacionadas, mas nós precisamos entender primeiro o que é importante numa biografia e o que não é importante na biografia de alguém. E essa é uma dificuldade muito grande de qualquer estudo, porque você precisa entender quais os elementos da biografia do autor são importantes e não cair em reducionismos de querer explicar a filosofia de um autor inteiramente pela sua biografia, pelo meio em que ele vive. Esse é um extremo perigoso em que muita gente cai, mas existe também um outro extremo, que é querer explicar a obra de um autor de forma isolada, como se aquele autor escrevesse em um mundo no vácuo. Não acontece isso. O autor escreve a partir de uma realidade e óbvio que essa realidade o influencia. Essa influência ela pode ser maior, e o autor pode ser alguém moldado pelo meio e alguém que muitas vezes se reprime quando vai exercer a sua atividade intelectual, ou esse autor pode querer se insurgir contra o mundo que o rodeia, e esse mundo pode se dobrar ao autor, ou ele pode discordar e se opor. E muitas vezes a frustração de uma vocação e o sucesso de uma vocação se distinguem exatamente pela forma com que o meio lidou com aquele pensador. É curioso que no caso de Leibniz e Schopenhauer isso fica bem evidente, porque Schopenhauer foi um autor extremamente rechaçado na sua época pelos meios acadêmicos. Schopenhauer teve muita dificuldade para publicar o seu livro, inclusive O Mundo como Vontade e Representação teve vários dos seus exemplares queimados, exatamente porque não havia público para comprar, e Schopenhauer travou brigas com o editor, exatamente porque ele queria publicar, mas o editor dizia não há público para receber o livro, mas ele continuava querendo a publicação. E óbvio, ele não teve sucesso, por exemplo, na universidade, até pela presença de Hegel, que era massiva e vedava qualquer acesso. Então a filosofia de Schopenhauer foi uma filosofia muito marcada por esse impacto que o isolamento exerceu sobre ele. Por outro lado, Leibniz foi um filósofo com trânsito pelos principais meios da época dele, participou de cortes de vários países da Europa, embora no final da vida Leibniz tenha também amargado um certo ostracismo e esquecimento. Leibniz foi vítima de uma campanha intensa contra ele, principalmente por parte dos iluministas, que não eram muito fãs de Leibniz. Para Voltaire tem a peça Cândido, que é uma grande sátira a essa visão do melhor mundo possível, e o Dr. Pangloss é uma sátira ao leibnizianismo. Mas Leibniz, durante grande parte da sua vida, foi alguém com grande aceitação. Mas essa relação entre biografia e filosofia, ela é, nos termos de Gurvitch, uma relação de complementaridade. É que eu estou citando o artigo Hiperempirismo Dialético, que é muito interessante. Não vai constar aqui do Leituras Alemãs, porque Gurvitch é um russo radicado na França, mas é uma leitura muito boa, e Gurvitch coloca lá como uma das relações dialéticas exatamente a complementaridade. E a complementaridade ela pode existir tanto como a convergência, que é exatamente a hipótese em que o autor ele exerce uma influência sobre o meio e o meio se conforma a essa influência, ou seja, uma relação recíproca em que ambos ganham. Ou ela pode ser uma vocação frustrada, em que o meio acaba rechaçando o autor e ele se torna alguém frustrado de certa forma. Não significa que a obra dele não valha nada,
mas a partir do momento em que ele recebe esse influxo negativo do meio, ele não consegue realizar aquilo a que ele havia se proposto. E Jelinek vai abrir o seu texto tratando exatamente da questão do otimismo e do pessimismo, e ele coloca que essas duas formas de ver o mundo sempre estiveram em conflito. E o otimismo seria aquela forma que reconhece o progresso, a continuidade, a ordem do mundo, enquanto o pessimismo reconhece uma decadência, uma descontinuidade e um conflito eterno na natureza, enquanto o otimista ele é alguém que ama o mundo de certa forma. O pessimista ele busca uma separação do mundo, uma ascese, um processo de distinção até que ele consiga superar esse mundo e se livrar da influência dele. E Leibniz e Schopenhauer seriam, dentro da filosofia moderna, as grandes figuras. E Jelinek chega até a dizer que seria como se a natureza quisesse essas duas figuras para simbolizar a visão pessimista e a visão otimista. Eles seriam quase que arquétipos dessas duas visões. E Leibniz, e Jelinek começa o seu texto pela exposição da filosofia de Leibniz, tem como ponto de partida da sua filosofia dois pensadores importantes que foram, de certa forma, seus contemporâneos, que são Descartes e Spinoza. E Leibniz vai primeiro se opor ao espinosismo, porque o espinosismo é uma filosofia monista. Vocês sabem muito bem que Spinoza, o grande adágio, né, o grande emblema, o grande dístico da filosofia de Spinoza é Deus ou natureza. Então Deus é a grande substância, e o que a gente vê de variabilidade na natureza são atributos. Então os vários entes são atributos da substância única que é Deus. Leibniz vai se opor a isso, porque Leibniz vai defender que existem várias substâncias, várias mônadas. Então Leibniz vai atribuir uma individualidade a essas substâncias. Mas Leibniz também vai se colocar contra o cartesianismo, porque Descartes reconhecia uma separação entre a res cogitans e a res extensa. E Descartes dizia que a res extensa ela era algo inanimado, que era algo sem movimento, e que ela só teria movimento por meio da res cogitans. Então, graças a res cogitans haveria uma visão. Na verdade, não é movimento, acho que o termo é um termo equivocado, porque a resistência, os animais, por exemplo, embora eles não tenham alma na visão de Descartes, eles têm um movimento, mas eles não têm uma força interior, digamos assim. A máquina funciona por um mecanismo, mas ela não tem uma força interior de per si. E Leibniz vai dizer que existe uma força interior, existe uma potência que se atualiza e que tende para um fim na res extensa. Existe um princípio de atividade na res extensa, que é exatamente o contrário do que Descartes defende. E Leibniz vai postular isso até também tendo como paralelo o conatos de Spinoza. Então Spinoza vai postular lá o conatos, né, que é aquela tendência a perseverar que existe nas criaturas, e Leibniz vai dizer que todas as criaturas têm essa tendência dentro de si. Então a res extensa ela não é simplesmente algo maquinal no sentido mecanicista, ela tem um princípio de consciência, mas essa consciência não se realiza perfeitamente em todos os entes. Ela vai se realizar de maneira perfeita apenas em alguns deles. Mas sempre vai haver uma inteléquia, que é essa orientação a uma finalidade, essa tendência a se atualizar em direção a uma certa finalidade. E a mônada, ela é dotada de um estímulo contínuo, de uma força contínua que faz com que ela tenda de uma mudança para outra, de uma representação para outra, sempre em direção da mais perfeita. E a representação e o estímulo são as propriedades fundamentais da mônada. E as mônadas se diferenciam entre si a partir do grau de presença dessas propriedades.
Então Leibniz reconhece uma cadeia entre as substâncias. Existem substâncias menos complexas, substâncias mais complexas. E é uma cadeia em que essas substâncias vão ganhando em complexidade. Schopenhauer, por outro lado, ele vai colocar também o indivíduo como o ponto de partida, mas Schopenhauer vai atribuir a primazia à vontade. O conceito de vontade é importante na filosofia de Schopenhauer, e ele vai dizer que a aparência da vontade no tempo e no espaço ela é constituída pela representação. Daí o título daquele famoso livro de Schopenhauer, Mundo como Vontade e Representação. E a representação ela é criada pelo intelecto. Então existem várias representações na mente humana, mas essas representações elas são aparências. A coisa em si, que é a vontade, ela é una, ela é indistinta e ela parece não obedecer a nenhum princípio racional. Mas as representações elas são condicionadas pelo tempo e pelo espaço. E a vontade ela é indivisível. Então, embora a representação seja condicionada pelas formas do tempo e do espaço, e aqui Schopenhauer é bastante kantiano, a vontade, que é esse princípio uno, ela é indistinta. Porém, essa doutrina de Schopenhauer da vontade indivisível, ela parece se contradizer, e aqui ele que sublinha isso de uma maneira muito forte, e esse vai ser o argumento central do texto dele, que Schopenhauer no seu falar do mundo físico, ele parece tender a uma forma uma forma, digamos assim, fatalista, que trata o mundo como algo ruim e a vida humana como um sofrimento, e as formas de escapar do sofrimento são sempre temporárias. Mas por outro lado, nos campos ético e no campo estético, Schopenhauer parece atribuir ao indivíduo uma autonomia e uma capacidade de se elevar para além dessa vontade, exercendo de fato um agir livre. E Schopenhauer segue o imperativo categórico kantiano, de certa forma, mas ele não se aprofunda nisso. E ele chega a falar também, por exemplo, que as plantas possuiriam um análogo de consciência, assim como os seres inorgânicos, os animais, o próprio ser humano. Haveria uma relação entre essas formas de percepção, mas ele também não chega a aprofundar esse relacionamento. Mas ao mesmo tempo, Schopenhauer retrata o intelecto como um puro acidente da vontade, óbvio. Ele coloca a vontade em um patamar acima da representação, mas a filosofia moral de Schopenhauer parece, a filosofia moral, a filosofia estética de Schopenhauer parece contradizer esse ponto de vista. E ele que fala que ele não conhecia o suficiente de Leibniz para saber que a representação e a inconsciência podem encontrar-se unidas, de modo que ele identificou intelecto e consciência. É interessante aqui, eu até coloquei uma nota de que esse trecho tem um acento psicanalítico, embora esse texto seja de 1872, bem longe, portanto, da publicação da Interpretação dos Sonhos em 1900, mas me parece que essa possibilidade de identificar, essa possibilidade de representação inconsciente é a premissa da interpretação dos sonhos, porque o sonho é uma representação inconsciente. E a partir do momento em que você abre portas para essa possibilidade do inconsciente e de uma produção de sentido pelo inconsciente, você começa a ter uma possibilidade de fixar um sentido dessa produção e de tentar entender como ela se manifesta. E é interessante que, se você parar para pensar, o conflito Leibniz e Schopenhauer pode ser tomado também como um conflito Jung-Freud, de certa forma, porque Freud tem uma influência schopenhaueriana, principalmente por conta de Nietzsche, e Jung tem uma influência leibniziana também muito pronunciada, embora essa influência seja muito mal mapeada. Até já cheguei a refletir sobre isso, o quanto a influência leibniziana na história ela é mal mapeada, mas me parece que os pensadores não têm tanto interesse. Leibniz é um daqueles autores que, pelo menos aqui no Brasil, não tem
um corpo de especialistas estão interessados em estudar a sua filosofia. Mas é interessante ver que Leibniz e Jung têm uma influência muito próxima, principalmente no que tange essa questão de microcosmo e macrocosmo. Jung tem esse ponto de vista muito forte dele, e me parece que essa visão otimista ela é muito mais presente na psicologia de Jung do que na psicologia de Freud. E Freud tem um acento muito mais schopenhaueriano. Até retomando a nossa leitura da semana passada, Porque a Guerra, você vê que Freud tem um ponto de vista, principalmente quando ele trata das pulsões, muito schopenhaueriano. Mas eu não sei, se alguém aqui for mais aprofundado na matéria, fique à vontade para comentar. Mas eu acho interessante trazer essa questão, porque essa possibilidade de interpretar os sonhos e de tentar trazer o sonho para o campo da racionalidade é algo que foi uma porta aberta por Leibniz. Isso até o próprio Deleuze fala no curso sobre Leibniz, que Leibniz foi um dos primeiros pensadores a tratar do inconsciente, a tratar das pequenas percepções, a tratar dessas percepções que ocorrem no nosso dia a dia e das quais nós não nos damos conta, e da importância delas para entender as nossas atitudes. Então me parece que é uma intuição interessante e que o Jelinek não perseguiu. Daí também a minha tristeza de Jelinek não ter continuado os seus estudos nessa área. Talvez nós teríamos tido um primeiro psicanalista, não o Dr. Freud, mas em Jelinek, quem sabe. Mas aí é uma daquelas reflexões viajadas. A gente não sabe se isso teria acontecido de fato. É interessante que, tomando a palavra representação no seu sentido leibniziano, que é um análogo de consciência, Schopenhauer faz da representação um princípio fundamental do seu sistema, e de que vontade e representação estão constantemente unidas e produzem a essência das coisas. Aqui, mais uma discussão interessantíssima sobre psicologismo e fenomenologia, porque juntar vontade e representação entraria num debate também do quanto as nossas visões de mundo são produto na verdade, o quanto as categorias com que nós lemos a realidade, elas têm existência independente ou elas são produto da nossa representação. E essa é uma discussão muito forte na fenomenologia. É claro que o psicologismo ele ganha força com John Stuart Mill, então está um pouquinho longe da nossa discussão aqui, mas é interessante ver como essa unidade, vontade e representação, ela se lida por um certo prisma, ela poderia induzir a um psicologismo. Eu não sou um especialista na filosofia de Schopenhauer, mas eu tenho a impressão de que existe essa possibilidade. Não acho que Schopenhauer concordaria com isso, mas existe essa chave de leitura. Não sei se é uma chave de leitura válida, não me parece, mas é uma chave de leitura interessante, mas traz também a necessidade de discutir novamente a existência dos objetos exteriores, que é um tema muito difícil, porque ao mesmo tempo que Schopenhauer nega o materialismo, porque tudo depende do sujeito, ele também nega o realismo, porque para que o objeto ele exista é necessário que exista o sujeito, porque sem o sujeito você não tem a cognoscibilidade do objeto. Então é um tema que em Schopenhauer essa discussão não apareceu, pelo menos até onde eu saiba. Não sou um grande especialista em Schopenhauer. Se alguém aqui for e quiser comentar, eu acho que é um tema muito interessante, porque é algo que aparece, que está ali, mas no meu ver ainda está em germe, não foi completamente destrinchado. E Jelinek prossegue: se parece ter havido uma mudança violenta no sistema de Schopenhauer, isso na verdade sim decorre da dificuldade de encontrar um princípio derivado de forma consequente. E Jelinek diz ter feito isso com o conceito da vontade, e encontrou que ela não dá conta de provar a ausência de intelecto. Então, o conceito de vontade de Schopenhauer, segundo Jelinek, ele não se coadunaria com uma ausência de intelectualidade. Então existe no pensamento de Schopenhauer, segundo Jelinek, um princípio ordenador. E ele traz trechos aqui que parecem provar que Schopenhauer, em alguns momentos da sua obra, se inclinou
à defesa de uma vontade consciente. E ele traz uma passagem do Parerga e Paralipômena, o volume 2, parágrafo 149, a página da edição é 291, não sei se na edição moderna é assim, nem tem a edição do Parerga em português também. Mas ele diz que Schopenhauer parece inclinado a uma hipótese de um tipo diferente de consciência depois da morte. É interessante isso aqui porque Schopenhauer defende que depois da morte haveria um tipo diferente de consciência, né? Uma forma superior de conhecimento, que Jelinek diz que se parece muito com o eu fichtiano, o eu absoluto fichtiano, antes da oposição do não-eu. É interessante porque Schopenhauer fica entre esses dois conceitos, porque ou a vontade ela é irracional, ela não obedece a uma ordem, ela não tem uma consciência, e a pessoa ao morrer ela simplesmente desaparece dentro da vontade. Schopenhauer fala que as nossas substâncias individuais elas são momentos, elas são exteriorizações da vontade, mas que depois são descartadas, ou nós temos uma alma imortal e a partir do momento em que nós morremos, nós experimentaríamos esse modo mais elevado de consciência. E aqui, óbvio, né, um trecho bem platônico, lembrando o Fedor. Mas, a partir daí, Jelinek vai dizer que nada é mais intricado e complexo do que a cosmovisão do ser humano. Essa frase é bonita. Ela se compõe de forma tão inconsciente, né, contém tantas pequenas percepções, é condicionada por tantas influências externas e experiências anteriores, que é preciso trazê-la para o destilador, ou seja, é preciso separar as suas partes para entender completamente. E a partir daí ele vai dizer: a atmosfera do tempo no qual o indivíduo vive imprime sobre ele uma influência, determina suas convicções e seus objetivos. E ele diz a influência, e que ele cita o próprio ele fala aqui da influência da luz do sol sobre a planta, e que a planta sempre cresce na direção do sol, e ela tanto pode crescer e deitar raízes em direção ao céu, como ela pode se atrofiar e morrer, exatamente pela força da ação do meio. E isso aí casa com aquilo que eu falei sobre o Gurvitch e sobre a relação do indivíduo com o seu meio. Então, o indivíduo que ele tem uma personalidade bem formada e que está dentro do seu meio, e o meio exerce uma influência positiva sobre ele, ele vai ser a planta que vai crescer e que vai subir os galhos até o céu. Por outro lado, o indivíduo que vive no meio problemático e não consegue se adequar a esse meio, ele vai ser sempre vítima e não vai conseguir realizar de forma proveitosa a sua vocação. E a partir daí, ele vai dizer que Leibniz representou o começo de uma nova época de aspirações renovadas. Aqui se seguiu o período conturbado da Revolução Francesa. Mas o período que Leibniz viveu foi o período do final da Guerra dos 30 anos, Paz de Westfália. Houve a ascensão dos Estados Nacionais, a ascensão do absolutismo na França. Foi uma época de fundação de academias, e o próprio Leibniz também foi responsável pela fundação de academias de ciência, fundou a de Paris, fundou a de Berlim, da qual inclusive foi presidente. E houve vários progressos científicos, a física newtoniana dessa época. Foi um momento de evolução das ciências. E isso vai se opor ao período que Schopenhauer viveu, que foi exatamente um período de Revolução Francesa, um período de guerras napoleônicas, um período em que os reinos que compunham a federação, que viria a ser a Alemanha, foram ameaçados por Napoleão. Foi uma época de guerra, foi uma época de nacionalismo, uma época de grande dificuldade econômica também, embora Schopenhauer não tenha sofrido tanto, ele era uma pessoa de posses, mas foi uma época de nostalgia de um passado. E o romantismo é também um grande fator que influencia a época e mostra que havia nas pessoas daquela época, nos intelectuais daquela época, uma nostalgia por um passado melhor, um passado ideal, uma vontade de sair desse presente que parece tão sem perspectiva. E Schopenhauer é a expressão filosófica desse período. E Schopenhauer vai dizer exatamente isso, que
a tendência dessa época, na verdade a tendência dessa época, e ela que vai enfatizar, que é uma negação de sentido do mundo, é uma busca por novos misticismos, por religiões orientais, é uma exaltação do passado, é um preconceito contra o protestantismo, uma tendência contra o catolicismo. Aqui eu acho até injusto, porque Schopenhauer tem várias passagens criticando o catolicismo também. Mas Leibniz coloca a crítica do protestantismo, uma certa simpatia pelo catolicismo. E Jelinek vai dizer que isso é encontrado na obra de Schopenhauer, mas também na obra dos demais pensadores do século XIX. E que a máquina do Estado naquela época vivia um momento de crise, se atrofiava. E a partir daí havia uma prevalência da individualidade, de que é consequência o culto do gênio. Aqui é interessante, esse livro eu não cheguei a ler, mas me lembrou aquele livro do Norbert Elias sobre Mozart. E é interessante ver como essa época foi uma época dos gênios. E Mozart é uma figura que representa isso também. Uma figura genial, uma figura inédita, uma criança que já conseguia tocar, compor músicas. E esse culto da genialidade floresce principalmente nessa época. É o culto daquele gênio que é um indivíduo que ele olha para os seus pares com um certo desprezo, um certo desdém. E Jelinek diz que isso se mostrou em Schlegel e Schelling, mas atingiu seu auge em Schopenhauer. E Schopenhauer, ele, segundo Jelinek, tem as suas melhores páginas na descrição da genialidade, que de certa forma tem um tom autobiográfico. Curioso. Ele fala, pertence às páginas mais belas da sua obra. E que apenas a vida individual, segundo Schopenhauer, tem unidade, coerência e significado. O povo, os estados, eles não têm significado enquanto coletividade, eles são uma abstração. E que o Estado, na visão de Schopenhauer, é apenas um meio de evitar a guerra de todos contra todos, de possibilitar a convivência em sociedade. E que ele chega até a falar também que você conhece um autor enquanto pessoa também pela leitura dos seus livros. E o caráter, e a Jelinek vai tratar dessa questão do caráter de maneira muito especial, é que faz os indivíduos expressar de forma espontânea o mundo, e constitui a diferença entre eles. Então, ele até diz, cada indivíduo é como se fosse um instrumento. Os instrumentos eles podem soar notas iguais, mas cada um vai ter um timbre diferente. E que esse timbre é o que vai nos permitir distinguir uma pessoa da outra. Então o caráter ele se expressa também nas grandes criações humanas, nos livros, nas obras de arte, nas músicas. E Leibniz cita aquela famosa frase de Fichte, de que a filosofia a filosofia depende do caráter individual. Não me lembro da frase exatamente, mas a filosofia que você adota depende do tipo de homem que você é. É uma frase famosa de Fichte. E, de certa forma, Leibniz e Schopenhauer adotaram as suas filosofias porque eles eram tipos diferentes de seres humanos. E que Leibniz, aqui segundo Feuerbach, em Leibniz todas as qualidades que geralmente se encontram contrapostas no ser humano estavam unidas, e que nada estava longe do seu espírito. Ele se interessou pelas mais diversas áreas do conhecimento. E ele era uma personalidade conciliadora. A personalidade de Leibniz era uma personalidade conciliadora. É interessante essa questão do caráter. Eu me lembro do prefácio do livro do Ortega y Gasset chamado Espanha Invertebrada, que ele fala que o número de sentimentos humanos ele é limitado. O que muda são as formas pelas quais esses sentimentos estão combinados nas pessoas. É curioso porque me lembrou esse trecho de Ortega y Gasset, em que ele fala sobre essa questão de os sentimentos terem um número limitado, mas que o que muda é a forma com que eles se combinam nas pessoas. E de certa forma, nós temos um número determinado de emoções, de expressões, mas essas expressões se encontram de maneiras diferentes, em diferentes distribuições nos indivíduos. E isso é uma coisa curiosa.
E Leibniz tinha esse lado conciliador, a sua personalidade era uma personalidade conciliadora, e a sua tendência sempre foi uma tendência de conciliação. Leibniz trabalhou por muito tempo pela unidade dos católicos e protestantes, por exemplo, pela paz dos reinos na Europa. E Jelinek chega até a mencionar que Leibniz queria organizar uma expedição para o Egito, que acabou sendo feita só depois por Napoleão, de forma desvinculada desse intuito de Leibniz, mas mostra que o objetivo dele sempre foi o objetivo de concórdia. E ele traz aqui também um contraste interessante entre Leibniz e Schopenhauer, a definição de amor de cada um. Porque ele fala que Leibniz definiu o amor como o deleite pela felicidade do outro e a apropriação dessa felicidade, enquanto Schopenhauer define o amor como compaixão pelas dores e tristezas alheias. Schopenhauer inclusive fala que se você quiser amar o indivíduo, se você quiser se compadecer, se você quiser, na verdade, se você quiser entender a humanidade do indivíduo, você tem que olhar para o sofrimento dele. E a partir do momento em que você olha para a tristeza, para o sofrimento desse indivíduo, é que você se solidariza com ele. Então, há um contraste até mesmo nessa definição, porque para Leibniz o amar é um fazer da felicidade do outro a sua felicidade, enquanto para Schopenhauer o amar é fazer do sofrimento do outro o seu sofrimento. E a partir daí você superar esse desejo de aniquilação e de morte e de agressão que existe no ser humano. Mas outro fator também que influiu sobre o caráter de Schopenhauer foi a falta de atenção com que a obra dele foi recebida. E isso fez com que Schopenhauer se afastasse das pessoas e se voltasse para si mesmo. E que ele tivesse uma visão de si mesmo muito, muito lisonjeira, e que visse as outras pessoas como inferiores. E ele coloca o indivíduo exatamente como um macrocosmo. E ele, né, que fala, daí a incapacidade dele de compreender um fenômeno histórico. Porque a história mostraria apenas a nulidade e a inutilidade da ação humana. Schopenhauer, e ele, né, que cita aqui, fala que ler Heráclito é o suficiente para você ter um conhecimento histórico. Claro, Heráclito é um clássico da história. Ninguém vai dizer que ler Heráclito seja uma perda de tempo propriamente dita. Mas, obviamente, existem várias obras históricas de vários períodos que permitem a compreensão de cada um deles. Mas Schopenhauer, por essa tendência ao individualismo, segundo Jelinek, seria incapaz de compreender o fenômeno histórico, compreender a história. Eu diria que faz até um certo sentido essa crítica de Jelinek, porque de fato essa falta de senso histórico impede que Schopenhauer compreenda o fenômeno histórico, porque para você compreender a história, de certa forma, e aí nós poderíamos até falar de Santo Agostinho, da Cidade de Deus, mas você precisa ter uma visão da história enquanto história da salvação. E essa visão de história enquanto história da salvação é a visão de história que segue um desenvolvimento linear e que tende sempre a segunda vinda de Jesus Cristo e o julgamento dos seres humanos. Mas essa visão de história que nós temos terrena, de fato essa visão parece uma visão muito, muito aleatória. E essa visão que nós temos da história terrena e não da história celeste, ela é uma visão propriamente aleatória mesmo e parece não obedecer a nenhum padrão. E a articulação entre essas duas histórias é muito complicada. E na medida em que Schopenhauer não tem essa compreensão do agir consciente, em que ele diz que a vontade é inconsciente, de fato parece que ele não é capaz de entender a história, a historicidade. De certa forma, Jelinek diz que Schopenhauer julga o mundo de acordo com as suas próprias categorias, e o que não se enquadra nelas é sumariamente descartado. E aqui ele dá dois exemplos engraçados. O primeiro é da barriga de Sócrates. Schopenhauer fala que Sócrates talvez não fosse um gênio porque o tamanho da barriga dele não era próprio de uma pessoa inteligente. E também as opiniões de Schopenhauer sobre as mulheres, eu não preciso falar aqui sobre isso. Tem até um livro aqui publicado em português que se chama A Arte de Lidar com as Mulheres, que fala, na verdade, que é um conjunto de frases de Schopenhauer sobre as mulheres que não são muito abonadoras. E que no caso vem da experiência negativa que Schopenhauer teve com a mãe dele, Johanna Schopenhauer, que
era uma mulher, digamos, um pouco à frente de seu tempo e que não assumiu a postura da viúva que se contenta com a morte do marido. E era uma pessoa da sociedade, recebia intelectuais, inclusive Goethe frequentou a casa de Johanna Schopenhauer e o Arthur não gostava disso e teve várias brigas com a sua mãe. No fim acabou até ajudando, né? Quando ela teve problemas financeiros, ele a amparou, administrou a fortuna durante algum tempo e permitiu que ela não caísse em miséria. Mas é uma relação que ficou muito marcada na biografia de Schopenhauer e fez com que ele, segundo Jelinek, generalizasse a opinião sobre as mulheres a partir de uma experiência individual com a mãe. E Jelinek fala, mesmo afirmando que os indícios de verdade se encontram até nos dogmas mais absurdos, Schopenhauer nunca empreendeu uma busca desses indícios. E ele fala que segundo Schopenhauer, a arte mais estimada por Schopenhauer é a música, porque a música é uma arte que afasta do mundo e fala a interioridade. E Schopenhauer diz que a música é o retrato da vontade, de modo que seria possível chamar o mundo de música encarnada, tanto quanto de vontade encarnada. E enquanto as demais artes falam sobre as sombras, a música fala sobre as essências. E ao mesmo tempo, Schopenhauer afirma essa vontade que não seria racional, que seria uma vontade cega. Ele coloca um grande subjetivismo na sua visão estética, porque a estética para Schopenhauer só é possível na medida em que o indivíduo livre da vontade se aprofunda no seu objeto. Mas outra característica de Schopenhauer é exatamente a desarmonia que perpassa o mundo. Em toda parte ele enxerga briga e luta. Segundo Jelinek, ele conhece tese e antítese, mas não a síntese. E ele diz, Jelinek diz, isso explica a simpatia de Schopenhauer por Empédocles. Empédocles, vamos lembrar, colocava como o princípio da transição entre os elementos no amor e no ódio. E Hobbes, acho que todo mundo sabe quem é Thomas Hobbes, que fala exatamente da guerra de todos contra todos. E Jelinek vai dizer, misantropia, subjetivismo e desarmonia predestinam o indivíduo para o pessimismo. E aquele a quem as pessoas se opõem de maneira fria e odiosa não pode encontrar felicidade e alegria entre elas. Ele não pode reconhecer racionalidade no mundo, mas apenas um poder cego e obscuro que não se submete a nenhuma lei. E o que diferencia os sistemas de Leibniz e Schopenhauer está em que Leibniz vê nas mônadas o todo que reflete o cosmos e os seus detalhes. E Schopenhauer, por sua vez, vê no cosmos uma espécie de sujeito sofredor, de indivíduo sofredor. Mas Leibniz vai dizer que o sofrimento de um indivíduo pode se refletir numa melhora para a comunidade. E aí Leibniz vai entrar na explicação do melhor dos mundos possíveis. E aqui um fato que eu senti como uma falta de Jelinek, não ter citado o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa que aconteceu em 1755 e que foi decisivo para Leibniz escrever, por exemplo, a monadologia. É um evento histórico muito, muito forte, porque foi um terremoto que aconteceu no dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755. Foi um terremoto que causou muitas baixas, muitas pessoas morreram. Causou depois uma epidemia de cólera. Foi um evento muito marcante e foi um evento que fez as pessoas duvidarem sobre a bondade do mundo. O que acontece em várias tragédias, as pessoas duvidam da providência divina e falam, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E esse acontecimento, eu acho que aqui foi uma falta de Jelinek, não ter trazido o terremoto de Lisboa, foi decisivo para que Leibniz escrevesse a monadologia. Ele não diz isso aqui. Eu acho uma falta, porque explicar a monadologia, explicar essa doutrina de Leibniz, sem mencionar o terremoto de Lisboa, é um erro. Mas, de qualquer forma, ele vai dizer que aquele que amaldiçoa todo o universo, que põe o seu eu como absoluto, que nega a hierarquia no todo, e que da falta do indivíduo deduz a incompletude do universo, ele só vai poder julgar esse mundo como o pior possível. E ele vai dizer que o otimismo ele se relaciona com o universalismo. E Jelinek vai dizer, quanto mais universal a filosofia,
mais ele é otimista. E no sentido inverso, quanto mais individualismo, mais pessimismo. E todos os grandes filósofos da história foram universalistas. O individualismo, ele traduz, isso segundo Jelinek, uma falta de método filosófico. Então as pessoas que são pessimistas, que são individualistas, elas têm uma dificuldade em enxergar o todo e elas têm uma dificuldade em, vamos usar em termos socráticos, digamos assim, em subir, né? Sócrates fala, em realizar as sínteses. Ela tem dificuldade, né? Acho que ele talvez deveria ter se expressado melhor nesse trecho do texto, de dizer que a pessoa que ela é pessimista, individualista, ela tem uma dificuldade enorme de conceber o todo e de subir até as sínteses mais altas. E Leibniz vai falar, os princípios da filosofia de Schopenhauer, se tomados de maneira consequente, eles conduzem para o universalismo e conduzem para o otimismo. Isso é que é o mais curioso, que a filosofia de Schopenhauer ela tem um caminho justo. Ela parece ser uma filosofia positiva, mas o caráter de Schopenhauer não permitiu que ele deduzisse as consequências corretas do sistema de pensamento dele. E que, segundo Schopenhauer, o desejo humano tende ao bem, mas nunca alcança. E que no momento que você pensa que obteve aquele bem, você se descobre novamente em busca de outro bem. E que a única solução que existiria para esse dilema entre o desejo e o tédio é exatamente uma anulação da vontade, um reconhecimento da sua nadidade e uma caminhada em direção a um quietismo. E aí Jelinek vai dizer, o que Schopenhauer não percebe é que essa negação da vontade pelo indivíduo pertence à essência e não ao mundo dos fenômenos. Ele declara que esse ato é impossível e ao mesmo tempo coloca como única saída para livrar-se da força da vontade. E que a morte por si só não é o suficiente. É necessário que nós estejamos preparados para a morte, em certo sentido. E aqui de novo temos que lembrar o Fanon. Há uma necessidade de estar preparado para a morte e preparado para experienciar uma nova forma de consciência, uma nova e melhor individualidade. E a Jelinek vai dizer como é que isso se coaduna com a descontinuidade da consciência, com essa vontade cega. É algo que ele não entende. E a Jelinek não entende. Porque se nós fôssemos seguir o que Schopenhauer fala sobre o mundo físico, ao morrer, nós desapareceríamos. Nós voltaríamos à natureza, nós deixaríamos de ser e retornaríamos para o nada. Nós não teríamos uma experiência de uma nova forma de consciência. Nós simplesmente seríamos destruídos. E essa contradição, segundo Jelinek, ela salta aos olhos na doutrina estética de Schopenhauer, porque a estética de Schopenhauer ela é independente do tempo e do espaço. E esse belo ele só pode ser apreendido pelo intelecto que se libertou da subordinação à vontade. E, sobretudo, o gênio é quem consegue realizar essa passagem, quem consegue essa libertação. E que essas ideias estéticas de Schopenhauer, elas são, na verdade, o princípio único que constrói o ser das espécies. É interessante. E ele, né, que diz aqui, ele não diz com todas as letras, mas ele dá a entender que Schopenhauer chega a um tipo de platonismo, mas ele não consegue dar o passo em direção a essa segunda navegação, digamos assim, pelo fato de ele ter um caráter pessimista. E essas ideias elas vivem na eternidade e elas não são destruídas, elas são imortais, elas são eternas. E elas não estão sujeitas ao sofrimento, à privação, mas ela não se coaduna com o resto do sistema de Schopenhauer. E parece que esse mundo, essa experiência estética, ela é acessível ao ser humano. É curioso, porque Schopenhauer poderia dizer, existe essa experiência, mas essa experiência não é acessível por meio do pensamento, por meio da filosofia. Nós temos de nos contentar com a visão do impossível, desejar algo que não existe. Mas Schopenhauer diz que é acessível, que é uma experiência que nós podemos ter. Ainda que, claro, não é uma experiência perfeita, mas é uma experiência acessível. E na medida em que há essa acessibilidade, como é que Schopenhauer consegue permanecer pessimista? Como é que Schopenhauer não consegue, talvez, emulando Sócrates do Fanon, falar existe uma possibilidade, existe um homem imortal, existe uma experiência além do mundo daqui.
Quer dizer, o mundo não é só uma vontade que não obedece a um princípio racional. Existe uma vontade racional, existe uma vontade que é medida de todas as coisas, como está lá nas leis de Platão. Mas Schopenhauer não consegue chegar a essa conclusão, segundo Jelinek, por uma falha de caráter. Não no sentido de ser uma pessoa desonesta, mas porque ele não conseguia entender que havia na sua doutrina uma ideia que era uma ideia que se elevava para além da vontade cega. E Schopenhauer vai dizer que no sistema de Leibniz, Jelinek, vai dizer que no sistema de Leibniz o mundo decorre de uma necessidade da perfeição divina. E Schopenhauer vai dizer e Jelinek vai dizer que o sistema de Schopenhauer, na verdade, ele deveria ser mais otimista do que o de Leibniz, porque no sistema de Schopenhauer não há necessidade. O mundo é criado por um ato livre da vontade. E que poderia muito bem não ter sido, porque em Leibniz existe uma necessidade. Existe uma necessidade da suprema perfeição de Deus de criar o melhor dos mundos possíveis. Enquanto Schopenhauer não. Esse mundo que existe, esse mundo em que há a possibilidade de uma experiência estética, de uma ascese ética, esse mundo foi criado por um ato de vontade livre. E Jelinek vai dizer que é impossível ser um pessimista em filosofia, porque os princípios que o pessimista adotam o obrigam a ser um otimista. E nas palavras de Schopenhauer, agora sim, que estão no Mundo como Vontade e Representação, no volume 1, que a verdade é comparável à planta que procura luz, mesmo que ela esteja debaixo de uma pedra. A planta sempre vai buscar uma forma de crescer e de ir em direção ao sol, ir em direção à verdade. Também a força dessa verdade. E que Leibniz vai dizer que tudo está representado na mônada, ainda que de forma confusa. Que a mônada é o microcosmo. E que a essência da mônada consiste no desenvolvimento que tende a atualizações sempre mais elevadas. E a matéria é o sentido da individuação. Mas Leibniz vai dizer que o melhor dos mundos possíveis ele não é pensado sem o mal. E que há casos em que uma desordem na parte é necessária para produzir uma ordem maior no todo. E que todos os entes estão conectados pela grande lei da continuidade, pela qual não há saltos nem no desenvolvimento da natureza, nem no desenvolvimento do espírito. Que há uma cadeia contínua que conduz a Deus, a mônada suprema. E que essa harmonia ela é pré-formada na essência das coisas, que ela é pré-estabelecida pela vontade divina, e que todas as substâncias compõem um coro que entoa a harmonia geral. Que há uma coerência na vida, e aí já é Jelinek concluindo, que há uma coerência na vida, nas ações, no caráter e na filosofia de Leibniz. E ele vai dizer, o pessimismo é filosoficamente impossível, e apenas tem um significado prático, na medida em que indivíduos com um forte pendor subjetivista e povos que passaram por épocas infelizes na sua história política e social tendem a generalizar essa experiência. Então, é interessante ver como Jelinek coloca que é impossível ser um pessimista filosófico. Porque, de certa forma, eu acho que Jelinek aqui não foi tão feliz na formulação da sua tese, que o ato de filosofar, de certa forma, ele é um ato que traz uma alegria, um prazer, e que há uma felicidade no conhecer. E aqui poderíamos falar de Aristóteles, por exemplo, que há uma felicidade na vida contemplativa, uma felicidade que é alcançável na existência humana. Não é uma felicidade que nós precisaríamos esperar pela morte para alcançar. É claro que, se nós entrarmos em filosofias cristãs, por exemplo, o próprio tomismo, existe o fim natural, existe o fim sobrenatural. Mas o próprio fim natural, a própria felicidade terrena, ela existe. O mundo que nós vivemos não é um mundo só de tristezas. Existe uma felicidade terrena que muitas vezes ela é um prenúncio do que vai ser a felicidade celeste. Mas existe uma forma de você ser feliz nesse mundo, e a própria atividade filosófica ela é uma atividade que encerra uma alegria em si mesma. Há uma alegria no conhecer, e como disse Aristóteles no começo da metafísica, todos os seres tendem ao conhecimento, todo ser tem desejo todas as pessoas têm desejo de saber. E esse desejo de saber, ele faz com que nós sejamos otimistas, justamente por essa alegria do conhecimento, essa alegria de entender como o mundo funciona, essa
essa felicidade que, como diria Virgílio, tem até um verso de Virgílio que diz que a felicidade é conhecer a causa das coisas. Então, se você é alguém que se dedica ao estudo da causa das coisas, você não poderia ser um pessimista. E que, segundo Jelinek, a filosofia da morte do quietismo, ela apenas deita raízes nas épocas nas quais toda a iniciativa morreu e a nação começou a envelhecer. Porém, a humanidade sempre se levantou rejuvenescida, mesmo diante do declínio de povos e épocas. E de certa forma, se nós pararmos para pensar, a própria filosofia de Santo Agostinho, a própria figura de Santo Agostinho, na verdade, é um grande símbolo disso. Um filósofo que está entre o fim do mundo romano e o começo do mundo medieval. E que, de certa forma, buscou separar o fim daquela civilização do fim do povo de Deus, do fim da história da humanidade. Que o fim de Roma não significaria o fim da história, e que era necessário ter um trabalho de evangelização, um trabalho de apostolado com aquelas pessoas que haviam chegado ao poder. E é interessante perceber que as grandes realizações humanas, as grandes obras, elas são sempre produto de pessoas que têm uma mentalidade otimista, que são pessoas que buscam conhecer, que buscam empreender, que buscam realizar algo na realidade. E que essa filosofia que tende ao quietismo, ela é uma filosofia que tende à morte, é uma filosofia que não compreende, na verdade, que o mundo é uma maravilha e que a admiração é o princípio do conhecimento. Vocês veem que é um texto curto, mas que poderia ter sido enriquecido com muitas ideias. E a minha tristeza lendo esse texto foi pensar, cara, por que o Jelinek foi para a teoria do Estado, né? Poderia ter sido um grande psicólogo, poderia ter sido um grande psicanalista, talvez, é o fundador da psicanálise. Poderia ter sido um grande sociólogo também. Jelinek tem análise sociológica, sim, mas sem dúvida poderia ter sido um grande sociólogo da biografia, talvez, que é algo também muito interessante. Mas Jelinek preferiu seguir pela teoria do Estado e deixou esse escrito muito legal, muito interessante. E ele faz um julgamento final sobre Schopenhauer, que é um julgamento desfavorável. Diz que Schopenhauer não é um dos grandes nomes da filosofia alemã. Talvez seja uma opinião que para muita gente envelheceu mal, mas eu diria que faz sentido dentro do que Jelinek está defendendo aqui, de que Schopenhauer não é um filósofo que pertence à linhagem dos grandes filósofos da língua alemã. E de certa forma Schopenhauer não pertence de fato a essa linhagem, porque ele vai originar outra cadeia que não tem nada a ver com Kant, na verdade com o idealismo alemão, com o que os idealistas leram de Kant e com os desenvolvimentos posteriores que vão dar origem a outras coisas. Schopenhauer vai dar origem a outra linha, com Nietzsche, com Freud, com psicanálise, etc. E é interessante ver que Schopenhauer, de fato, na minha opinião, não se importaria em não ser um grande filósofo alemão, até porque ele não era lá um grande admirador da Alemanha, digamos assim. Mas, de certa forma, fica talvez nesse texto uma certa nota de lamento pelo fato de Schopenhauer não ter seguido de forma consequente seus princípios e de não ter talvez aderido a um novo platonismo, digamos assim. É interessante porque até o Helken Filosofia, eu já ouvi até o Helken Filosofia comentar sobre isso, de que ele gostaria de fazer uma conciliação entre Platão e Schopenhauer. E eu acho que esse texto de Jelinek, ele lamenta talvez que essa conciliação não tenha sido feita pelo próprio Schopenhauer, em vez de ser feita por outra pessoa. Mas é assim que a história aconteceu. Estamos já caminhando para quase 1 hora de vídeo. Eu achei que eu não fosse terminar essa resenha. Digam o que vocês acharam. Qualquer coisa é só falar comigo, eu estou acessível. Matheus Ferraz F, Instagram e X principalmente, que eu uso mais. E deixem as suas opiniões aqui, sugestões de leitura também, se vocês quiserem deixar algum texto interessante. E nós voltamos talvez na semana que vem. Eu não vou dar uma data certa, porque esse quadro depende muito da minha rotina, mas eu quero sempre manter pelo menos 2 vídeos por mês dele. Beleza, pessoal? Até a próxima e forte abraço.